Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e esse é mais um vídeo dando aquela farmada no Neymar e no assunto Copa do Mundo, porque esses são dois assuntos que me interessam bastante e porque eu tô fazendo essa estratégia aí de usar esses assuntos que estão sempre em alta para trazer aqui a brasa pro meu assado, que é a área do cinema, para falar de filmes e séries. Antes de mais nada, não me julguem pelo meu blusão gola rolê, eu estou falando de Porto Alegre, onde está uma friaca desgraçada, tá? Um frio de renguear Cusco, como a gente fala por aqui, então eu tô nesse estilo inusitado no vídeo de hoje. Galera, vamos falar hoje do seguinte, eu vou listar alguns filmes que o Neymar deveria assistir se ele quisesse ser convocado para a Copa do Mundo. Falta pouquíssimos dias para a convocação sair, tá todo mundo nessa expectativa e claro, não adianta ele assistir esses filmes agora, ele deveria ter assistido a esses filmes se ele quisesse se inspirar de verdade e ser convocado pelo Dom Carleto Ancelotti para a Copa do Mundo. De verdade, aqui é uma lista, eu tô surfando na onda, admitidamente, eu tô tentando surfar nesse hype, mas eu acho que são filmes, além de serem muito bons, são filmes que eu acho que realmente poderiam ter sido inspirações pro nosso amigo Neymar e eu juro pra vocês que é uma lista diferente do que provavelmente se imagina quando se fala de filmes de esporte e tal. Porque não é só filme de esporte que eu vou falar aqui, tá? Embora tenha também. Porque eu começo essa lista com o já clássico moderno Rocky Balboa, tá? Com Sylvester Stallone. Eu não tô falando de nenhum filme da franquia Rocky anterior, da saga original, mas sim do filme de 2006, de novo com Sylvester Stallone e também dirigido pelo Sylvester Stallone, que eu acho que é um filme bem subestimado, tá? É um baita de um filme da franquia Rocky. Ele tem basicamente uma grande lição de moral, que é a da resiliência de um cara veterano, no caso aqui já é um cara aposentado, e que entra no jogo, né, aceita fazer uma luta com o grande campeão. Por que tem coisas que o Neymar aqui poderia se inspirar, tá? Por dois motivos. Primeiro, por essa questão da resiliência, de entender que ele precisa fazer sacrifícios para conseguir o que ele quer, não se deixar abater por muitas... Não se deixar distrair por muitas coisas que ele se deixou ao longo do tempo e que tiraram o foco dele. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo anterior em que eu falo como o Tony Soprano explica o Neymar, e eu acho que o Rocky Balboa tem muito essa mentalidade, né, nesse filme, e isso está muito simbolizado no discurso que ele dá mais pro fim do filme pro filho dele, que é um dos discursos que se tornou mais famosos do cinema, que é, né, The World ain't all sunshine and rainbows. O mundo não é somente raios de sol e arco-íris, é um lugar nojento e sujo que vai te bater e te deixar no chão se tu deixar. Não importa o quão forte tu bate, e sim o quanto tu aguenta apanhar e seguir em frente. Eu acho que se o Neymar tivesse incorporado essa mentalidade, teria sido muito positivo para ele, principalmente ao longo de toda a carreira, mas principalmente nesse último ciclo aí de Copa do Mundo. Como é também o fato de saber se adaptar com a idade. Sylvester Stallone, o Rocky ali no Rocky Balboa, precisou transformar o corpo dele e mudar completamente o estilo de luta que ele tinha, que eu acho que é algo que o Neymar deveria ter feito pós-lesão LCA. Né? Ele tem decisões de carreira que eu acho que complicam muito ele, desde a ida para o Paris Saint-Germain, tá? Porque foi algo que prejudicou muito ele em vários sentidos, vou falar sobre isso mais pra frente, mas pós-lesão ali, já na Arábia e tal, e desde que ele voltou, ele nunca aceitou muito ser um jogador mais que vai jogar dentro da área ou que vai só ficar pifando os companheiros. Ele sempre parte pra cima, que é algo elogiável sobre ele, inclusive, ele não tem medo de jogo, ele vai pra cima, mas eu acho que é algo que fisicamente ele não consegue mais tanto e isso prejudicou muito ele. Então é mais uma coisa que o nosso amigo Rocky Balboa poderia ter ensinado pro Neymar. O Rocky Balboa, para quem se interessar, está disponível no streaming da MGM, que eu não sei se alguém assina, sinceramente, e está também disponível para aluguel online no Amazon Prime Video. É um filme que eu gosto muito, assim, realmente vale a pena assistir e reassistir, caso você já tenha visto. O segundo filme aqui é bem inusitado, tá? Eu acho que ninguém pensaria nisso quando a gente falasse de Neymar. Eu tô falando de Elvis, filme de 2022, cinebiografia do Elvis Presley, dirigida pelo Baz Luhrmann. Um filme que eu gosto muito, assim, de todas as cinebiografias musicais que tem, acho que essa é uma das melhores, sem dúvida nenhuma, narrativamente é muito legal. E por que tem a questão do Neymar? Porque a gente tá falando de alguém gigante, né, muito conhecido, muito famoso, que conviveu com questões da fama desde muito cedo, tudo isso pode ter comparativos no Neymar, mas tem um ponto-chave na história do Elvis, que eu acho que o Neymar poderia ter se inspirado, que é
se vê preso em contratos que prejudiquem a sua carreira. Claro, é muito diferente aqui, no caso do Elvis a gente está falando do contrato ali que o seu agente fez para ele enfim, ele se viu preso ao longo de toda a carreira sem conseguir sair dos Estados Unidos, né, sendo obrigado a fazer shows em Las Vegas, algo que financeiramente foi interessante em algum momento, mas que sepultou a carreira dele. O Neymar fez escolhas. A gente nunca sabe se ele fez, se o pai dele fez. O pai dele, que poderia ser visto aqui como um empresário do Elvis, sempre garantiu que foi o Neymar que tomou as decisões e ele só tentava encontrar o melhor para ele a partir dessas decisões. Vamos acreditar nisso. Mas ele fez muitas decisões de carreira que eu acho que complicaram a carreira dele no futebol. Foram muito interessantes financeiramente, desde a ida para o Paris Saint-Germain até depois a ida para a Arábia, que eu acho que se ele tivesse tido uma consciência de abrir mão de alguma coisa, ele poderia ter tido uma carreira mais longa, mais proveitosa, principalmente nos últimos anos, tá? E claro, vale dizer aqui que ele ganhou muito com isso, muita grana e tudo mais, mas eu acho que prejudicou muito ele. Principalmente aqui, eu não vou falar tanto de dinheiro agora, vou falar quando eu falar sobre o próximo filme, principalmente na escolha do Paris Saint-Germain, porque ali ele fez uma escolha, né, ainda competitiva. O Paris Saint-Germain estava em evidência, disputando Champions League. Ele tem no Paris Saint-Germain uma temporada excepcional, que ele poderia inclusive ter sido o melhor do mundo, né? Ali na Champions da pandemia, lembra que não tinha gente no estádio e tal. Só que foi uma escolha que prejudicou muito ele fisicamente, na minha opinião. O campeonato francês é um campeonato que os jogadores batem muito, ele apanhava muito mais do que ele já sempre apanhou na carreira dele, mas ali ele apanhava muito mais do que ele apanharia em outros mercados, e foi uma decisão que ele fez muito por conta de ego, eu acho. Se ele tivesse seguido no Barcelona ali com Messi e Suárez, aonde teria chegado o Neymar, né? A gente vai ter sempre essa eterna dúvida, e eu acho que o Elvis fala muito sobre, né, mal comparando, óbvio, mas de pensar sobre os tipos de contrato que tu vai fazer para a tua carreira. Como diz também, como tem a ver também com o próximo filme que eu vou dizer aqui, só para não esquecer, tá? O Elvis está disponível também na HBO Max e na Netflix, tá? O próximo filme que eu vou falar também está disponível na HBO Max e ele fala muito sobre essa questão do dinheiro, tá? Eu tô falando de Moneyball, o homem que mudou o jogo, dirigido pelo Bennett Miller e protagonizado pelo Brad Pitt, que é uma história real, né? Vai acompanhar a história do Billy Beane, um gerente de beisebol, aqui é um filme de esportes, do Oakland Athletics, que ele precisa montar uma equipe competitiva mesmo tendo um orçamento muito limitado, e ele se torna extremamente criativo usando as estatísticas ali. Tá, isso é uma história muito legal do esporte, uma biografia muito interessante. Mas o ponto pro Neymar aqui, na minha opinião, claro, eu poderia dizer que ele poderia ter usado as estatísticas ao favor dele, mas isso certamente teve ao longo de toda a carreira dele. O que eu acho que não teve muito foi um pensamento que o personagem tem ao longo do filme, né? Ele fala o seguinte, um pequeno spoiler aqui, lá na frente ele fala o seguinte: eu tomei somente uma decisão na minha vida baseada em dinheiro e jurei que nunca faria isso de novo. Por quê? Porque o Billy Beane, ele é um atleta frustrado de beisebol, né? E ele aceitou, antes da carreira dele como nos bastidores, ele aceitou um contrato que tinha uma grana muito grande envolvida para jogar beisebol quando ele era novo e acabou abandonando a faculdade. A carreira dele de atleta não deu certo e ele ficou muito frustrado. E aí, desde então, né, ele jurou que ele não ia tomar nenhuma decisão baseada só em dinheiro. E ele acaba negando um grande contrato, enfim, no filme, tá? Spoiler de novo. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que o Neymar poderia, ali quando ele sai do... Primeiro, tudo isso que eu falei sobre PSG, né? Mas quando ele sai do PSG, ele escolhe ir pra Arábia. A gente sempre fala, porque nenhum outro grande time quis ele. E porque a Arábia ofereceu muito dinheiro. Será que, se ele aceitasse ganhar um pouco menos, ele não poderia ter ido para uma Premier League, para um outro time espanhol, sei lá, para um time, enfim, ele poderia se manter em mercados competitivos e se manter em alto nível, coisa que não aconteceu. Eu sempre falo, não faço conta com o dinheiro dos outros, mas eu acho que é justo dizer que certamente, cara, o Neymar, naquela altura da carreira, quando ele sai do PSG, ele teria dinheiro para 10 gerações ainda, e nunca ia ficar sem dinheiro. Então ele poderia aceitar ganhar menos, que ele também não ganharia mal, ele ganharia, sei lá, muito dinheiro ainda em outro time se ele aceitasse reduzir salário, coisa que ele não fez. Então, talvez tomar uma decisão não tão baseada em dinheiro teria ajudado ele, e ele estaria, por exemplo, agora num outro momento de carreira e tal, se ele tivesse focado também. E foco é a questão que eu acho que vale falar aqui,
de um outro filme, de um filme que fala justamente sobre obsessão, tá? Eu vou fazer uma dobradinha aqui e dar uma roubada, porque eu vou indicar um filme e uma série. O filme é Whiplash, do Damien Chazelle, com Miles Teller, de 2014, que é um filmaço sobre um jovem aspirante a baterista de jazz. E eu não vou dar spoiler aqui, tá? Mas é basicamente um filme sobre até onde a obsessão pode ir para atingir a excelência, que é coisas que Messi e Cristiano Ronaldo, até mais o Cristiano Ronaldo, mas os dois fizeram ao longo de toda a carreira. Eles são as grandes comparações que a gente vai fazer com o Neymar, porque são de gerações parecidas. O que Messi e Cristiano Ronaldo abriram mão ao longo da carreira, ainda assim vivendo uma vida espetacular, com muito dinheiro, é muita coisa. E esse filme aqui fala sobre os limites, ele vai até num nível doentio da coisa. Eu poderia até colocar aqui o Marty Supreme, do Timothée Chalamet, mas aí é um caminho que o cara começa a simplesmente virar filho da puta, né, por conta da obsessão. Mas eu acho que aqui o Whiplash vale muito isso, que é uma coisa doentia, que tem várias coisas criticáveis, mas que é um foco extremo por algo maior, tá? Alguém muito obcecado por conseguir atingir a grandeza. Como é o caso também, né, e o Whiplash está disponível na HBO Max, não se esqueçam de assistir, caso ainda não tenha assistido, Neymar deveria ter visto esse filme, é o caso também da minissérie, por isso que eu dei uma roubadinha aqui, Arremesso Final, de 2020, uma série da Netflix, que está na Netflix, que é o documentário sobre a última temporada do Chicago Bulls do Michael Jordan. É um documentário sobre o Michael Jordan. Gente, é uma das melhores séries documentais que eu vi na minha vida, é um dos grandes acontecimentos. Aliás, é a melhor série documental que eu vi na minha vida, uma das melhores minisséries que eu já vi. O que essa série fez não é brincadeira, assim, mostrou por dentro ali o Chicago Bulls do Jordan, do Phil Knight, né? E, enfim, com Pippen, todos os outros, mas focou muito na mentalidade do Michael Jordan. Não aliviando para ele, mostra um lado bem complicado dele, de convivência, tem tudo isso, mas mostra como era um cara 100% focado no presente. Tem até uma fala que me chama muita atenção na série, que é: as pessoas fazem terapia, vão para centros espirituais, aprendem a meditar para conseguir ficar no presente. O Michael Jordan era assim o tempo inteiro. E ele era um obcecado por vencer. Ele abriria a mão de tudo, ele faria qualquer coisa, não só no basquete, mas em qualquer coisa que ele fosse fazer na vida para vencer. O Neymar, ele é muito mais focado, eu acho, do que outros jogadores da sua geração. Acho que ele gostaria muito de vencer uma Copa do Mundo e tá na próxima Copa, mas eu acho que a maneira como ele conduziu a carreira e a vida pessoal dele levaram ele para um outro caminho. Ele deveria ter sido... quando eu digo focado, não é só querer muito e se dedicar, é só fazer isso. É só querer muito e só se dedicar, que é uma coisa que ele não fez. Ele teve muitas coisas na volta dele ao longo do tempo e faltava, eu acho que por mais que ele quisesse vencer e tal, se dedicasse, faltou ter uma mentalidade mais forte e uma maturidade nesse sentido. E eu acho que esses são dois exemplos que falam muito sobre isso. E o filme final, se eu comecei falando de um filme de boxe da franquia Rocky, eu vou terminar falando de um também que é Creed, né, dirigido pelo Ryan Coogler, o filme de 2015, tá, que traz de volta o Sylvester Stallone e tem o Michael B. Jordan como o filho do Apollo Creed. Por que eu tô trazendo esse filme aqui? Porque tem uma frase só no filme que me leva a trazer isso como uma referência, assim, que eu vou dar um spoiler para quem não viu, né, que em um determinado momento o Creed, ele cresce ali, né, como a sombra do pai, tendo sido um filho bastardo e tal, e ele cresce, tem uma vida de privilégios, ele começa a lutar e ele finalmente vai ter a oportunidade de ter uma luta de verdade e ele fala pro Rocky, ele tá, né, acabado ali, ele fala: não, eu vou continuar porque eu preciso provar. E ele fala: provar o quê? O que tem pra provar? Que eu não sou um erro, né? Ele tá se referindo a ser filho do Apollo Creed e tal. E essa mentalidade de precisar provar algo, quando na verdade não precisa, eu acho que o Neymar poderia ter tido. Porque ele, eternamente, se ele não ganhar uma Copa, ele não ganhou o melhor do mundo, tá? Mas se ele não ganhar uma Copa, a gente vai ficar assim: putz, o Neymar foi genial, foi brilhante, mas faltou ganhar uma Copa ou ter sido o melhor do mundo, coisas que ele não conseguiu. E eu acho que ele quis isso muito ao longo da vida dele, mas às vezes, ao mesmo tempo ele abria mão. Faltou entender que ele precisava provar isso. Ou aceitar que não tenho nada pra provar, vou abrir mão, vou viver que nem o Adriano Imperador fez, tô realizado, mas ele ficou sempre nesse meio termo. Então, eu acho que se ele quisesse ir pra Copa, ele deveria ter botado na cabeça que ele precisa provar isso pra ele, pro Brasil, pro mundo inteiro.
e eu acho que talvez faltou isso em algum momento. E o Creed está disponível no streaming da MGM, que eu falei, e no da Universal também, que eu acho que também ninguém assina, mas também está disponível para aluguel online no Amazon Prime Video. E essas foram as minhas dicas de filmes e de uma minissérie também para o Neymar assistir, que ele deveria ter assistido se ele quisesse ir para a Copa de 2026. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Até o próximo vídeo e tchau.